qual é os testemunhos que você tem aí de semeadura? Conta pro pessoal de casa. Então, eu fui uma criança que os meus pais se separaram, né? E eu só tenho uma irmãzinha. Ela é mais nova que eu. E tinha a vovó também, né? Que eu já citei sobre ela e toda vez que eu cito sobre ela, ela acorda do meu coração. Minha mãe muito guerreira, uma mulher de Deus. E a gente muito simples, né? No interior do Brasil, lá em Tocantins. Oh, que benção. E por muito tempo eu acabei suprindo a minha família, né? Em algumas coisas, financeiramente eu já cantava, né? Tinha os CDzinhos que a gente vendia na porta das igrejas. E assim, tudo que eu recebia, eu mantinha a minha casa. Né? Tinha vezes que eu ia cantar e eu lembro uma vez de uma moça falar pra mim assim, que a fulana tinha dito o seguinte: aquela cantora não tem outra roupa, não? Meu Deus do céu. E não sabendo ela que eu estava plantando e que meu tempo de colheita ia chegar. Aleluia. E Eu creio. quando chegasse, só que eu não tinha noção. Eu estava plantando assim como aquela mulher sunamita, desprendida de qualquer tipo de interesse. Eu estava plantando com amor, cuidando da minha vozinha com mal de Alzheimer. Ela gritava dentro de casa. Quando ela ficou ruim, né? Ela cuidou muito de mim, depois chegou a minha vez de cuidar dela. O plantio que ela plantou na minha vida, ela colheu. Aleluia. E Glória a o plantio Deus. que eu cuidei, que eu gerei na vida dela, eu também colhi. Então, ela por muitos anos ficou acamada. Eu pegava ela no colo, dava banho, colocava fralda. E as pessoas diziam: coloca ela num asilo, Hélida. Coloca ela num asilo. E eu dizia: não, gente, ela é meu bebê. E eu deixava de ir para os retiros da igreja. Então, eu deixava de ter uma vida um pouco mais agitada, de brincadeiras, porque a minha mãe disse assim: a Wélia nunca foi uma criança mesmo. É como se eu tivesse sempre uma responsabilidade. Então, eu formei minha irmã em odontologia, né? Tanto financeiramente quanto emocionalmente e nessa questão do cuidado com a minha avó, né? Então, um dia ela cuidou de mim, anos depois eu cuidei dela. E ela gritava na porta de casa: socorro, meu Deus, não estão me dando comida, gente. Então ela tinha mal de Alzheimer, meu Deus, como era difícil. Mas em nenhum momento eu pensei: vou colocar ela num asilo. E eu cuidei. Aprove o Senhor levar ela. E mesmo ela estando naquele estado, eu não queria que Deus levasse. Mas um dia eu virei para minha mãe e disse: mãe, Deus vai recolher a minha avó. E aquele dia, Deus levou a minha avó. É como se eu tivesse liberado ela no mundo espiritual. Sim, Deus, eu aceito a tua vontade. Eu aceito a tua vontade. E Deus levou. E anos depois, Deus me leva aos Estados Unidos, a milhares de quilômetros de distância da minha casa. E eu lembro que um dia estava nevando lá em Boston. E eu ouvi os passos de uma pessoa que subia as escadas da casa onde eu estava. E aquela mulher veio e me cobriu. Desde então, naquele momento, para mim, nasce um testemunho. Era o Espírito Santo dizendo para mim: eu estou cuidando de você a milhares de quilômetros de distância da sua casa. Lembra de todas as noites que você ficou acordada? Lembra das fraldas que você trocou? Eu tô aqui a milhares de quilômetros de distância cuidando de você. Cuidando e me preocupando se você está com frio. Sabe quando você entende o que está acontecendo? Tipo, Deus é o Senhor. Como que o Senhor colocou uma pessoa? As pessoas só vêm pra cá quando tem alguma coisa, porque viajar por aí porque você tem é muito fácil. Eu quero ver você ir acreditando de que Deus vai enviar uma pessoa e vai te amar como filha. Como a Rosa está cuidando de mim aqui em Madrid, na Espanha. Como a Cris cuidou de mim na Suíça. Como várias, inúmeras pessoas cuidaram de mim. Eu entrei nos Estados Unidos, eu lembro na época, com $200.
E ali eu fui para os melhores parques da Disney. Eu fui em Nova York. Eu fui na Califórnia com $200 no bolso. E muita gente dizia assim, ó, ai, Wélida, por favor, deixa eu te levar para o parque hoje. E era Deus dizendo, eu estou. Lembra da semente que você plantou na vida da sua irmã? Lembra? Lembra das vezes que você chegava com o dinheirinho do CD na sua bolsa. E eu tinha que pegar todo aquele dinheirinho e pagar, às vezes, a mensalidade de alguma coisa que precisasse, um material. Não comprava roupinha, não comprava o calçado. E nem sempre o lugar que você planta é o lugar que você vai colher, porque a semente ela pode se espalhar, né? Então, assim, Deus está fazendo você entender nessa noite de hoje, nesse dia de hoje, que a semente que você plantou, nem sempre o lugar que você plantou vai ser o lugar que você vai colher. Porque Deus vai fazer essa semente, ó, Aleluia. florescer por aí. Na vida de outras pessoas. Eu e creio. pessoas te abençoarão. E você vai se recordar. E aquilo que eu falo sobre a gratidão é você entender e ver Deus nos detalhes. Naquele momento eu disse, sim, Espírito Santo. Sabe que quando você está vivendo uma situação e você fala assim, ó, é o Senhor. Eu sei que é o Senhor. Aqui não tem jeito. Nossa, aqui, se não for o Senhor, olha, não tem como mais. Então é você entender de fato que o Deus da tua história está cuidando dos detalhes da sua vida. Aleluia. Então, tudo que eu passei, né, essas frases que eu ouvi, essa menina não tem outra roupa, não. Hoje eu tenho lojas que se oferecem para me vestir simplesmente para que eu possa postar alguma coisa no meu Instagram. E não é porque eu tô, meu Deus, que famosa. Não, não é isso não. É porque é graça de Deus. Aleluia. Né? Eu Porque creio. tem pessoas que têm muito mais seguidores que eu e às vezes não recebem esse tipo de parceria de uma maneira tão fácil. Então as pessoas têm prazer e alegria em me abençoar. E eu vejo assim, uau, Deus, o Senhor está comigo, o Senhor é comigo, o Senhor é na minha história e louvado seja Deus. Às vezes a minha irmã, hoje ela é uma dentista, para a glória de Aleluia, Deus. Ela é uma benção. doutora e eu faço parte dessa história. Que Olha que benção. lindo você saber que você faz parte do testemunho de alguém. Amém. Quantas vezes Glória minha a irmã Deus. olhou pra mim, que ela é maravilhosa, ela olhou pra mim e com os lágrimas nos olhos falava assim, bebê, quando que eu vou poder te retribuir? Quando que eu vou poder te retribuir tudo que você faz por mim? Eu falei, não precisa. Eu faço por você, Deus faz por mim. Deus faz por nós. Então, assim, hoje eu entendo perfeitamente que às vezes a gente deixa de plantar no meio do caminho, que não é o meu caso, que as pessoas que eu plantei sempre foram muito gratas pela minha vida, mas às vezes a gente deixa de plantar no meio do caminho porque alguém foi ingrato com a gente. É, verdade. Mas não deixe de plantar porque alguém foi ingrato ou ingrata com você. Porque quando o tempo de colheita chegar, você vai entender, é Deus. Aleluia. Eu lembro desse tempo. Aleluia. Eu lembro do tempo que eu estava plantando e hoje eu estou colhendo isso que eu plantei. Amém. Glória a Deus. Então, louvado seja Deus por todas as coisas. O testemunho do perfume que eu falei aqui, né? Deus me perfumando, Deus se preocupando com os detalhes da minha vida. Então, todos isso são pequenos testemunhos de inúmeros outros. Inúmeros. Né? Que eu lembro do primeiro ar-condicionado, Brasil muito quente, Tocantins. Eu lembro do dia que a mulher chegou com a caixa do ar-condicionado do meu quarto, o meu primeiro ar-condicionado. Eu nunca esqueço disso. Eu lembro de um dia estar na pia lavando um sapato, tentando tirar uma sujeira que tava lá, que não saía mais. E uma mulher chegar com 2 sacolas cheias de sapato para mim. Então, se eu for contar, tipo assim, ó, como diz a música, né? Deus, eu tenho tantas bênçãos, né? Se eu começasse a contar, posso em minha vida enxergar quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar que ainda que sejam infinitas, tuas bênçãos eu irei contar. São tantas, mas se for preciso, 2 horas desse podcast, Eita, 3 glória. horas, nós vamos contar as inúmeras bênçãos que Deus sempre me deu. Do meu calçar ao meu vestir, do meu deitar, do meu levantar, aonde eu fui, quem me recebeu.
o abraço das pessoas, do choro da despedida, de gente que me conheceu num final de semana e falou: eu te amo. Né? Então, assim, é isso. É a gente entender o quanto Deus está presente no nosso dia a dia. Se a gente entender o quanto Ele está presente, eu garanto para você que está em casa, que toda depressão vai sair. Aleluia, eu creio. Que toda opressão vai sair. Sabe? Que todo até complexo de inferioridade, porque Sim. a gente é um espírito de comparação. Eu não posso me comparar com as outras pessoas. Tem muita gente que tem muito mais coisa pra contar que eu, mas eu sou grata por tudo que eu tenho pra contar. Amém. Tem gente que vai ter bem mais coisas, né? Milhares de testemunhos pra contar. Tem gente que ressuscitou entre os mortos. Tem gente que foi curada de um câncer. E eu estou aqui testemunhando o perfume. Eu estou aqui testemunhando o cobertor. Entende? É esses os detalhes da nossa vida que a gente precisa realmente chegar. Eu não preciso ser curada de um câncer. Eu não preciso morrer para ressuscitar, para acreditar no Deus que eu sirvo, no Deus da minha história. Aleluia. Eu só preciso entender os detalhes que têm acontecido diariamente na minha vida. Enquanto você vai testemunhando, a única coisa que me vem na cabeça é aquela canção que fala que Deus está cuidando do meu amanhã. Deus está cuidando do meu amanhã. Deus está cuidando do meu amanhã. Eu não temerei. Da nossa amiga Kemily. Meu Deus, do Gabriel. Forte. Ele está cuidando. É só a gente ser fiel. Mas, e o Elia, como é que eu falo? Seja fiel. No pouco, no muito. No mundo tereis aflições. Ah, se eu fosse numerar as aflições que eu tive, mas eu me mantive fiel e acreditando que Deus estava cuidando dos detalhes. E até nas coisas ruins que acontecem com a gente, é Deus gerando testemunho. Né? Deus poderia encher a minha conta. O mesmo Deus que mandou o perfume, poderia colocar o dinheiro na minha conta. Para eu comprar o perfume. Mas ele falou assim, deixa eu gerar um testemunho. Deixa eu ver se ela vai me ver nos detalhes da vida dela. Eita, glória. Né? Louvado seja Deus. Temos que aprender a ver Deus nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Exatamente. Gente, eu já chorei demais aqui. Ai, meu Deus. Não, já deu? Eu mesmo estou emocionado. Espero que o pessoal de casa também se emocione com esses lindos testemunhos. Ver Deus em todas as coisas, gente, não é dom, é simples. Exato. É você desejar a Deus sobre todas as coisas, ele vai se revelando, simples, no cantar dos pássaros. Exatamente. Na brisa suave, né? Exato. Você consegue ver os pássaros voando? Então, louvado seja Deus pelos olhos que você tem. Olha, né? Você consegue ouvir o barulho da chuva? Louvado seja Deus porque você consegue ter essa capacidade de ouvir, né? Você consegue sentir as coisas, você tem como pegar em algo. Tem pessoas que, por exemplo, eu sempre falo da Sarinha, né? Que ela me ensina muito, a Sarinha Cristal. Ela é uma criança lá do Brasil que eu conheci com 2 anos. Ela tem 9, ela tem ostogênese perfeita, ela tem ossos de vidro. E a Sara nos ensina todos os dias. A Sara não pode receber um abraço apertado, porque se ela receber um abraço apertado, ela se quebra, né? Então, assim, as pessoas podem quebrar ela dando a paz do Senhor para ela. Meu Deus. Ela já quebrou o braço, fêmur, perna, mais de 45 vezes. Então, o sonho dela é andar. Entende? Então, assim, olha como é forte isso, essa questão da gente realmente ver Deus nas pequenas coisas, né? E ela é uma inspiração para mim. Ela é uma criança de 9 anos, eu acompanho ela desde os 2 anos. É como se fosse da minha família. E toda vez que eu olho para Sara, eu vejo Deus. Eu vejo Deus porque ela adora com os bracinhos assim levantados, a coisa mais linda. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu vi dela, ela estava cantando Jó. A Ele a glória, a Ele a glória. Em cima de uma cadeira de rodas, toda engessada. Essa parte daqui engessada, as 2 pernas quebradas. E ela tá dizendo, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. É muito fácil cantar. É lindo cantar. Agora, quando você vive, meu Deus do céu. Então, meu Deus, quantas experiências a gente tem que ter com Deus pra gente valorizar essas coisas, com certeza. Nós já geramos aqui um testemunho, Wélida. Eu recebi aqui, ele se chama Jesus em português, né?
Ele é da Colômbia e ele não tem os dois braços. Meu E o Deus. que me chamou mais atenção foi a felicidade dele de viver. Nossa. Ele não tem braço. Pinta com os pés, com a boca. Artista. Meu Deus. Toca piano. Vive da arte. Vive da música e da pintura. E não tem braços. Eu me pego assim e paro e penso. Se Falo eu assim, for pintar um desenho hoje na sua eu tenho as duas e não vai sair tenho. tudo borrado, tudo Então, feio. Vai. E ele, na maior felicidade, a maior alegria, entendeu? Esse podcast pra mim foi surreal, Uau. muito incrível. Imagino que a mesma coisa você sente falando da Sarinha, né? Exatamente. E em nome de Jesus, ela vai estar aqui no Ô, seu glória, podcast. que benção. Então, já está super convidada. Agora, vamos falar de Hora Princesa, um projeto que Deus deu para você. Conta pra gente um pouquinho sobre esta conferência e projeto ao mesmo tempo. Então, ela é uma conferência de cura e libertação que Deus me deu há alguns anos atrás. Eu comecei no meu Instagram a receber depoimentos de meninas contando o que estava acontecendo com elas. Coisas pesadíssimas. Meu Deus. De abusos. Eu fui abusada pelo meu tio. Aconteceu isso com meu pai. Estou me automutilando. Misericórdia. Quantas fotos eu comecei a receber dentro do meu Instagram de meninas com os braços todos cortados, assim, Misericórdia. ó. Né? Elas se cortavam e colocavam sal na própria ferida. Jesus. Algumas delas. Por quê? Na cabeça delas, se você imaginar, a mentalidade delas não tá errada. Na cabeça delas é o seguinte: enquanto tá doendo alguma coisa física, você esquece aqui. Se você bater o dedo agora nessa mesa aqui, certo, vai doer tanto que você não vai se lembrar das outras coisas. Ai, meu dedo, meu dedo. É mais ou menos isso. Então elas tentam trazer a dor da alma pra dor física. É por isso que elas se cortam, entendeu? Tipo, né, uma maneira de trazer pra fora aquilo que elas estão sentindo. E aí, Deus foi me dando uma estratégia, né? Eu estava viajando, eu já tinha feito um evento no Brasil com cantores e tudo, mas ainda não era aquilo que eu queria. Eu sempre tive muita facilidade de fazer eventos e rápido. Em um mês eu preparava um evento e levava todo mundo do Brasil, os cantores e tal. Eu falei, mas se não é isso ainda. Teve até um evento que eu fiz no Brasil, lá em Araguaia, no Tocantins, chamado O Hélida e Amigos. E aí foi a galera toda e tal, foi lindo, mas eu falava, gente, ainda não é isso. Aí Deus me deu uma estratégia de culto, que é a conferência, uma estratégia de um culto que não para. Ele não tem pausa. Ele não tem... Até agradecer eu peço aos cantores, não me agradeçam. Né? Quando pegar o microfone, já entra ministrando. Já entram, né? Dando tudo On de fire. si. Isso, já. On fire do começo ao fim. Exatamente. Então não tem ponto alto do culto. A presença, tanto que várias vezes eu já fiz o convite nos 20, 30 minutos de conferência, eu já fiz o convite para aceitar Jesus, né? Então, assim, nos primeiros minutos da conferência, quem quer aceitar Jesus? Aí já vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20. E assim foi. Então, assim, Deus foi me dando uma estratégia de um culto que não para, né? Que não tem interrupção pra nada. Né? Quem eu tiver de agradecer, às vezes antes do evento começar, aparece ali no telão, ou o próprio locutor antes do evento começar, mas depois que fez aquela contagem regressiva, acabou. Aí não é mais por mim, é pelo Espírito Santo. Aleluia. A gente entra lá, já canta 1000 graus, coloca a galera pra cima. Eu já falo logo, aproveita logo, porque 1000 graus é a única hora que você vai ficar dando do sorrisinho aí. Daqui a pouco o papai vai te pegar, então você já prepara logo. Se quer fazer selfie agora, já pega o celular, faz a selfie, porque depois disso, depois de 1000 graus, minha amiga, aperte os cintos, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias. E todo evento é algo surreal. Eu não quero contar, expor aqui tudo que acontece no evento para ser uma surpresa para as minhas meninas de Madrid, que vai ter aqui em nome de Jesus. Glória! Né, para as mulheres de Madrid. Alguns lugares eu faço o Hora e o Hora Princesa. O certo. Hora eu englobo todo mundo, principalmente nos Estados Unidos, que o público é menor, então eu acabo fazendo para todo mundo, né? Mas o que é mais conhecido mesmo é o Hora Princesa. Então é uma conferência de cura e libertação que Deus me deu e que eu
fiz a primeira não sabendo que eu ia viajar com a conferência. Eu fiz a primeira. Depois que eu fiz a primeira, os pastores começaram a ligar. Tá entendendo como que quando você vive na presença de Deus, você não faz uma coisa maquinando. Ai, eu vou fazer uma conferência, um projeto para viajar ao Brasil. Eu não fiz isso. Eu organizei algo e depois de acontecer, os pastores começaram a ligar. Oi, Ueli, a paz do Senhor, tudo bem? Como que eu faço para trazer a Hora Princesa na minha igreja? Como que eu faço? E aí a conferência começou a andar. E eu entendi. Opa, peraí. Eu posso andar com Hora Princesa. Então, é isso que é viver na dependência. É você ser guiada. Eu tô realmente sentada e tô esperando Deus, né, agindo, né, da melhor forma possível, sem ser invasiva, sem arrebentar portas, né? Eu bato nelas, eu ajo da melhor maneira possível. O que eu podia fazer para vir para Madrid? Para Espanha? Comprar minha passagem, né? Pronto, eu agi dentro das minhas possibilidades. E agora? O resto agora é com Deus. Para onde eu vou? Não quis nem lançar cartaz, turnê pela Europa. Não quis. Rosa tá aqui, sabe? Por quê? Eu tinha um podcast para fazer? Até então não. Agora eu tenho. Eu tinha uma agenda para cantar? Um chá? Não tinha, mas ontem eu tive. Então, quando você vive na dependência de Deus, você não precisa arrebentar portas, né? Já é um recado para quem canta, para quem prega, para quem prega. Há um Deus, se Ele te chamou, de fato, Ele vai organizar, Ele vai preparar os ambientes. É isso aí. A gente não precisa estar sentada nas mesas com os maiores. Porque as maiores portas que eu entrei, eu estava sentada nas pequenas mesas. Forte, hein? As maiores portas que eu tive acesso, eu estava sentada nas menores mesas. Então, assim, lugares pequenos, nas igrejas dos interiores. E alguém estava sentado e me viu cantar. Falou, menina, peraí que eu vou te levar ali. Então, às vezes as pessoas acham, eu preciso ser amiga da fulana, da ciclana. Se eu ficar amiga, se fulana vir aqui em Madrid, na Espanha, e eu me tornar amiga dela, você vai ver, a minha vida vai mudar. Meu Deus, agora aí Deus vai soprar. Não é assim. Porque Deus não dá a honra dele e a glória dele a ninguém. Né? Alguns até podem ir pelo talento, pelas oportunidades. Né? Mas eu prefiro ter a minha raiz firmada numa rocha chamada Jesus. Aleluia. A minha história, né? Porque pode vir um vento que for. O diabo pode até se levantar. Calúnia, difamação, seja o que for. Mas quando você tem raiz, né, baseado em tudo que eu já vivi, pode vir o vento que for. Eu vou continuar de pé. Aleluia. Né? Mas louvado seja Deus por todas as coisas. Tem uma frase que até nós postamos faz poucos dias no podcast, que fala assim, antes de Deus soprar o teu nome, tenha certeza que você está soprando o nome de Deus. Amém. Então, assim, ele faz. O que você falou, né? Do plantio, né? Do plantio. Quer colher? O que você está plantando no dia de hoje? Está plantando o nome de Deus? Exatamente. Ele vai plantar, ele vai plantar o teu e lá você vai colher 100 por 1. E essa questão do plantio, ela não é só financeiro, tá? Não. Porque tem gente que leva muito essa questão do financeiro. Eu tô falando do seu carinho, do seu cuidado, do seu amor. Porque às vezes a gente deixa, não vou fazer mais porque fulano não reconhece, né? O tempo de colheita chega, sempre chega. Então, às vezes você planta, né, o seu cuidado com as pessoas, às vezes até com o marido mesmo. E ele não enxerga, ele não vê a comidinha que você faz, ele não vê a cama que você arruma, a casa que você arruma. E às vezes você fica desanimada, desmotivada, mas continua plantando, porque plantio é plantio. É isso colheita é bíblico. É isso aí. Né? Quando o sunamita plantou pro profeta, ela poderia dizer assim, dorme aí nesse colchão no chão, menino. Dorme aí. Mas ela falou, peraí, tem um quarto ali em cima, eu vou organizar. Eu vou preparar um quarto, eu vou preparar uma mesinha, uma lamparina, vou organizar a cama. Ela poderia fazer de qualquer jeito, mas ela deu o melhor dela. Melhor. E quando o profeta quis abençoar ela disse, não, meu amigo, tudo o que eu preciso, eu já tenho aqui no meio do meu povo, não preciso de nada não. Aí Deus usa a boca de Geazi, né, para dizer para Eliseu o que ela não tinha.
Olha, o filho dela, ela não tem filho, o marido dela já é velho. E, né, acho que um filho, né? Tipo assim, seria uma boa, Seria uma né? boa. Opa, peraí. Né? Porque não importa a circunstância, o marido é velho, mas Deus faz, Deus né? é o Deus do impossível. Exatamente. Tanto que ela achou que era tão impossível. O bom de Deus fazer quando a gente acha que é impossível é exatamente isso. Porque ela não deu honra ao profeta, ela deu honra a Deus, né? Exatamente. Porque se fosse o profeta falando, o que ela falou pro profeta? Pra ele parar de mentir pra ela, né? Ou seja, a fé dela não estava no profeta. Porque se tivesse. Já pensou? Porque tem gente que o profeta falou, o profeta falou. Não, a fé dela estava em Deus. Não Aleluia. minta pra mim, meu Senhor. Por que o Senhor tá mentindo pra mim? Mas o profeta não estava falando de si mesmo. Estava falando A parte de Deus para ela. exatamente. E ela creu e recebeu E a sua bênção. Wélida, eu quero te fazer umas perguntinhas mais sobre o Ora Princesa. Você tem visto muitas restaurações por onde você passa com este lindo projeto de mulheres que antes eram uma rosa até murcha e depois do evento se tornar uma outra mulher? Ah, mas sem dúvidas. O Daniel, o meu marido, ele é psicólogo, né? Deus colocou ele na minha vida e tudo. Mas nós acreditamos, né, que Deus dá capacidade para os doutores, para os médicos, né? Nós não somos leigos em relação a essa parte. Só que eu acredito, e ele diz a mesma frase, muito mais no poder do Espírito Santo de Deus, né? Eu acredito Amém. muito mais no poder do Espírito Santo de Deus. Então, a gente já viu muita coisa, né? Muitas meninas que não liberavam o perdão pro pai, Meu Deus. pra mãe, porque foi muito rude. Naquele contexto de antigamente. Porque na cabeça das mães de antigamente, elas estavam dando o melhor delas. E na intenção de dar o melhor, elas eram muito rudes. Gerando muitos traumas nas crianças, né? Nas mulheres de hoje em dia. Nossa, minha mãe me bateu demais, meu pai não sei o quê. Então, assim, muita gente que precisava liberar o perdão, às vezes até de uma palavra de maldição que ouviu de alguém que nem vivo tá mais. É isso aí. Presa numa palavra, né? E assim, nós pontuamos isso e nós também, se for um caso ativo de abuso, nós incentivamos a denúncia. Não é porque eu vou orar e vai... Não, mas nós incentivamos a denúncia. Peraí, essa pessoa tá aqui? Essa pessoa tá viva? Tá? Então, eu incentivo a pessoa a denunciar o caso, né? Dependendo Forte, hein? da situação. Não, você vai denunciar sim. Nós vamos organizar para que você faça isso. Então, não é só, vamos orar, você vai ser liberta, mas nós vamos... Tem até cenas dentro do Ora Princesa que nós mostramos assim. Não dá muito spoiler, não, hein? Posso, né? Ai, meu Deus. Vou dar só um pedacinho. Mostrando a menina sendo liberta, né? Ou seja, liberando aquela pessoa que a abusou, mas ela libera a pessoa, tipo assim, ó, e pega o telefone na própria cena e mostra que está ligando para a polícia e denunciando, e a polícia já entra, já pega, ou seja, peraí, a gente está trabalhando com cura e libertação, não passando a mão na cabeça de ninguém, né? Acreditando que Deus, ele salva, ele cura, ele liberta, ele batiza com o Espírito Santo, e você também precisa ter a ousadia para enfrentar isso e colocar todas as coisas no seu devido lugar. Quem é para ser preso vai ser preso, quem é para ser denunciado vai ser denunciado, e assim vai. Talvez eu possa até te dizer que você está gerando não só princesas, mas mulheres empoderadas para Cristo. Exato. Essa é a intenção? A intenção é que elas entendam que elas são princesas amadas. E não importa, como eu disse ontem, o pai que teve, a mãe que teve, não importa se ela foi abusada, porque tem mulher que só porque sofreu algum tipo de agressão na infância aceita qualquer casamento. Pode chegar qualquer cara pra ela hoje que ela vai dizer: ai, eu aceito, amor da minha vida. Por que ela vai dizer isso? Porque ela acha que é isso que ela merece. Entende? Então a gente sempre fala sobre isso. Não é porque... Não é só empoderamento, é você entender que você é filha de um pai amoroso e que ele te limpa, que ele te purifica,
que ele te consola, que ele te abraça e te cura. Então, você só precisa entender isso. Quando você entender e transformar essa história, agora eu vou levantar pessoas com meu testemunho. Aleluia. Deus vai me dar um marido maravilhoso. Amém. Que vai me amar. E eu vou dizer para todas as meninas dessa nação, há um Deus que transforma, há um Deus que purifica, há um Deus que restaura. Em todos desses cultos aí, teve algum desses testemunhos de alguma delas que te chamou muito a atenção? Que muito te marcou? Ai, tem vários, né? O que mais me marca é realmente a questão dos abusos, né? Difícil, hein? Quando as crianças são abusadas, são torturadas. Já recebi alguns aqui e eu fico sem chão, hein? Sou sincero. Então, esses são os que mais me marcam, assim, né? Meninas que foram abusadas e que hoje casaram, que hoje têm filhos e que hoje ministram para as pessoas. Então, assim, são diversas situações que às vezes elas vivem e que realmente vêm para Jesus. Jesus transforma, dá um marido maravilhoso, cheiroso, que a ama, que a cuida. Então, assim, são diversos testemunhos nesse tipo dentro desse tipo de caso, né? Situações de abuso, de agressão, de automutilação também, meninas que deixaram de se automutilar. Né? Então, na realidade, muitas saem dali instantaneamente curadas. Aleluia. Tá? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu acredito no poder da ciência, né? Que, né, o Daniel é psicólogo, como médico, como doutor e tudo, mas eu acredito muito mais no poder do Espírito Santo. Então, Deus pode fazer num piscar de olhos, se Ele quiser, como a gente ministrou aqui, em um momento, em um segundo, agora, se Ele quiser. Deus é Deus, Ele faz... É tudo... Ele é que move tudo, né? Nós temos os ensaios do Hora Princesa, então eu ensaio o povo daquele lugar para poder fazer. A gente ainda não consegue levar uma equipe toda, porque fica um custo muito alto. Por exemplo, eu pegar uma equipe de teatro, equipe de banda e levar pelas cidades com eles. Talvez futuramente a gente consiga fazer isso, mas aí o custo fica muito alto para as igrejas, para as cidades e tal. E teve vários ensaios que Deus começou a curar as meninas nos ensaios. Deus, As próprias meninas que estavam ensaiando para fazer um papel, por exemplo, do perdão. Né? A gente estava num evento, fazendo um ensaio daquele evento, daquela cidade, e a menina estava ali fazendo a cena do perdão e tal, e ela começou a chorar, e o Espírito Santo de Deus, vários ensaios, vários. O poder de Deus cai no ensaio, mais que no evento, se brincar. Claro. Ou seja, você pensa assim, meu Deus... Se aconteceu isso aqui no ensaio, o que vai acontecer no evento, né? E a menina lá falando e tal. Era uma cena que eu não posso dar spoiler. E a menina falava na cena, ela começava a dizer que ela não ia sair daquela posição de autocomiseração, de eu não vou sair daqui, né? Eu vou ficar aqui, ou seja, eu vou ficar aqui depressiva, eu vou ficar aqui abatida, porque se eu sair dessa posição aqui... eles vão esquecer o que eles fizeram comigo. Então eu preciso mostrar mesmo que eu sou rebelde, eu preciso mostrar mesmo que eu sou isso, que eu sou aquilo, para eles não esquecerem tudo que eles fizeram na minha vida. E aí, nossa, na hora ela começou a chorar. E a glória de Deus começou a tomar, assim, ela chorava. Meu Deus do céu. Então, assim, foi um momento de cura para ela, porque ela entendeu o lugar que ela estava. Ela estava num lugar, tipo assim, ó, eu não vou sair daqui não. Porque se eu sair daqui, eles vão esquecer o que eles fizeram comigo. Então, eu não vou liberar o perdão, não. Entendeu? Porque tem gente que, pelo orgulho, fala, eles não vão esquecer. Sabia que tem filho rebelde, que é uma punição que eles dão aos pais. Porque se eu deixar de ser rebelde, eles vão esquecer o que fizeram comigo. Misericórdia. Não é forte. Mas você vai conhecer o Hora Princesa de pertinho aqui, que nós vamos fazer em Madrid. Oh, com glória. A Rosa. Meu Deus do céu, vai ser poderoso. Imagina só que coisa linda. Eu creio. Em todos os lugares existem muitas mulheres que precisam desabrochar a rosa, né? Existem muitas rosas maravilhosas, mas que estão ou no momento equivocado, ou no lugar equivocado, ou que até não souberam do seu valor. Exatamente. Então, eu acredito, e realmente aqui
aqui Madre precisa muito. Precisa. Precisa. Aqui precisa. E assim, eu até falei, nós falamos isso antes do podcast, que eu e a Rosa, né? Que Deus me apresentou a Rosa. E talvez Deus tenha um projeto gigante com a gente Amém, aqui. eu creio. A Rosa também trabalha com cura e libertação. E isso é muito bom, né? Porque eu preciso de pessoas assim na minha vida. E eu tava ministrando muito sobre a Rosa do Deserto. Rosa do Deserto. E Deus colocou a Rosa na minha vida. E justamente parece que é uma junção de ministérios. Tanto no vestir, né, no se perfumar, quanto no Ministério de Cura e Libertação, que é algo que ela faz, né? E nós queremos declarar realmente que as rosas do deserto vão florescer Aleluia. nessa Espanha, em Eu nome creio, de Jesus. eu creio. Rosas que chegaram aqui Eu creio. resistindo a climas áridos, a climas frios, É isso aí. pensando, eu não vou levantar da cama hoje não vou trabalhar de jeito nenhum, porque eu não dou conta de levantar da cama nessa Madrid. Não dá, meu Deus, eu quero voltar para o Brasil. Deus vai fazer elas florescerem Aleluia, nesse lugar eu creio. e entenderem por que Deus as trouxe para essa terra. Né? Amém. Porque vidas serão resgatadas Aleluia. através delas, vidas serão curadas através delas, vão contar testemunhos, porque a gente olha no olhar de alguns europeus, há uma tristeza. Sabe? Então, assim, quem sabe Deus vai fazer com que essas rosas floresçam a ponto de alguém olhar e dizer assim, ó, quem é o teu Deus? É. Por que você tá florescendo se você... Seu pai era bêbado? Meu Deus, você foi abusada? Meu Deus, você teve um casamento fracassado. Você tá desse jeito e você tá florescendo desse jeito e você Eu faz creio, isso. Jesus. Então, esse é o ponto, né? E você tá vestida tão lindamente assim. Gente, então esse é o ponto. É você florescer a ponto das pessoas... Meu Deus, olha, porque quando você floresce, você aparece, Isso. né? E você não aparece para ser apenas um jarrinho de flor bonitinho, né? Você vai florescer para você exalar a presença, a essência que há em você. As pessoas vão querer andar com você, porque, mas que essência boa que essa pessoa tem. Aí o povo do mundo vai dizer assim, ó, que energia boa. Aí você fala assim, energia não. É o Espírito Santo, bebê. É isso aí. É o Espírito Santo que há em mim. Uma vez eu sentei do lado de uma senhorinha e essa senhorinha grudou em mim a viagem internacional inteira. Ela não saía de perto de mim, ela grudou em mim. Meu Deus do céu, eu acho que essa velhinha vai querer ir lá pra casa comigo. E aí ela disse assim, mas você tem uma energia muito boa. Que energia boa? Eu disse, energia não, é o Espírito Santo de Deus. Eu pensei comigo, né? Sabe de nada, inocente. É o Espírito Santo, ela que não sabe, né? Quer aceitar Jesus? Quer aceitar Jesus? Quase que eu falei assim. E então é isso, é você florescer. E assim, dentro dessa palavra da flor do deserto, que a gente está falando muito por conta do que eu estou vestindo, né? E do que eu estou usando aqui, a gente sempre fala, né? E eu estudando sobre a flor do deserto, a murta, né? A murta, quanto mais pisada, mais essência aparece. Você tem noção disso? Quanto mais pisada, mais essência. Então, às vezes você chega no lugar, alguém te olha estranho. Alguém não dá muita moral pra você. Até saber quem você é. Você é só mais um no meio da multidão. Mas quando a sua essência vem, quando o seu testemunho aparece, mas fulano tem esse... Meu Deus. Aí outras pessoas querem chegar perto. Quer sentir a essência. Quer andar perto. Quer ter o mesmo cheiro. Olha, Rosa, que forte, né? Quer ter a mesma essência. É muito lindo isso. As pessoas querem andar junto com você. Fala, eu quero ser amiga dela. Eu quero ser amiga dele. Eu quero ter o mesmo cheiro que ela. Quero ter o mesmo cheiro. É muito lindo isso. Não, e a palavra de Deus, né, fala da questão da murta. E quando a gente vai pesquisar, a gente vê que a murta, quando ela é triturada... Olha, quando a gente é triturado, quantos de nós, para estar aqui, já fomos triturados? Aí vem o óleo. Né? Aí é quando a gente mergulha no óleo. Aí é quando vem o quê? Aí vem a unção, aí vem a graça. Porque quando você é triturado, você tem experiência demais. Aí vem a graça. Como você está chorando agora, porque a graça não é sobre mim, é sobre a graça de Deus. É sobre aquilo que Ele fez na minha vida. É porque eu fui tão triturada que o óleo que Ele derrama sobre a minha vida, inunda a sua.
Você já viu alguém tocar em óleo, chegar perto de óleo e ele não sair de lá com algum cheiro do óleo? Não tem jeito. A Rosa pegou um óleozinho, uma essência, essa semana agora e passou um pouquinho aqui, um óleo de madeira que ela trouxe lá de Dubai. E ela deixou, esse óleo está na nossa pele até hoje. Já tem 3 dias, nós tomamos banho e o óleo está aqui. Porque quando a gente é triturado, vem um óleo. E esse óleo, quando ele chega perto das pessoas, ele traz a graça. A gente é inundado, a gente mergulha na graça. Aleluia. Entende? Então, assim, a gente entende que a gente vai florescer quando acontece todos esses processos. Não adianta a gente querer ser só uma florzinha bonitinha do deserto. Porque a rosa pode até florescer, mas a gente pode ser enfeite. Eu posso ser um enfeite em alguns lugares. Eu posso, Deus. né, florescer para ser enfeite da sala, né? Tem flor que vai ser só para enfeitar a sala. A gente vai colocar em cima da mesa, mas tem flor que vai vir, ela floresce para vir essência, né? Para que outras pessoas sejam, né, tocadas por essa essência. E glória a Deus, eu fico muito feliz porque eu tô sentindo Deus aqui nesse podcast. Ah, glória! Ai. Uau, meu Deus, meu Deus. Muitas coisas assim, vou te falar de coração, parece que eu tô vendo Deus falar para mim, entende? Glória a Deus. Por mais que você ministrou para... Aqui a gente pode falar até para mulheres, né? Com o teu testemunho. Mas com quantos homens o Ora, são? O Ora tem um o Ora. Ora, Tem um Ora. princesa. Mas me tocou. Eu Glória a sei Deus. quando é Deus falando, né? Eu lembro de um caso, você falando, eu lembrei de um caso até engraçado. Chegamos num evento e nós fizemos um Ora Princesa. E tinha um dos obreiros que estavam lá. Meu Deus, esse negócio de Ora Princesa aqui na igreja. Ora Princesa, um pessoal mais fechado e tal. E aí, eu lembro como se fosse hoje de uma das coordenadoras me contar sobre esse caso do irmão, que tipo, Ora Princesa. Ora Princesa. E esse irmão, na hora do Ora Princesa, tava assim, ó. Oh, Eu glória. creio. Ou seja, Ora Princesa é só um nomezinho fofinho que Deus me deu. Né? Mas de fofo não tem nada. Né? É assim, é uma guerra mesmo. A gente entra pra guerrear. E tem o Ora. Então, assim, a gente pode aqui em Madrid ou fazer o Ora, que é pra todo mundo, né? Que é um evento de cura e libertação, no geral, conferência Ora. Que você está sendo ministrado de alguma forma também pelo Ora, né? E tem o Ora Princesa, que é mais para mulheres. Então, a gente pode até escolher aí qual que a gente faria. Os dois. Aqui. Os dois. Ou a gente faz um, depois faz o outro. Né? Tô vendo. Nossa, mas, olha, é forte, tá? É forte. Louvado seja Deus. E a gente vê que eu não contei aqui para você testemunhos mirabolantes. Eu não precisei te inventar alguma coisa. Eu contei coisas tão simples. E eu olhei pra você e você estava chorando. Deus é um Deus da simplicidade. A gente aqui quer uma coisa... Ai, sabe, eu não preciso de muita coisa pra te contar. Pra que você possa ver Deus. A gente aqui procura coisa demais. Quer enfeitar demais, não. É nas pequenas coisas que a gente tem que vê-lo, né? Então, eu sinto que o Espírito Santo tá assim, ó, falando comigo, falando contigo. E, ó, se eu estiver grávida nesse podcast, gente... Oh, glória! Vocês vão saber. Que aqui, olha, rolou de tudo hoje, meu Deus do céu. Bastante, rolou bastante. Emoção é o que não faltou nesse podcast. Elida, gostaria de te fazer uma pergunta que Deus tem me direcionado aqui, que eu anotei aqui durante esse podcast. Você já realizou algum sonho? Amigo, como eu sou uma pessoa que eu ministro sobre ver Deus nos detalhes, eu já realizei muitos sonhos, né? Eu casei, Deus me levou aos Estados Unidos, que é um sonho de qualquer pessoa, assim... que sonha conhecer, né, outros países. Tô aqui na Europa com vocês hoje. Isso já é o cumprimento de uma promessa, Amém, gente. aleluia. Tem mais do que isso? Olha só, vamos fazer algo aqui. Se Deus agora vamos falar com Ayan. Vamos lá. Você não nasceu aqui na Espanha, certo? Não, brasileiro. A palavra que nós ministramos desde o início aqui. Se Deus falasse com Aya há 15 anos atrás. Certo. E falasse assim pro Aya, o Aya, há 15 anos, 20 anos, o Aya tá lá em cima de um pé de manga, brincando lá no Brasil.
né? Aí ele olhasse assim e falasse, Deus usasse uma pessoa e falasse assim, ó. Aya, daqui a alguns anos, tu estarás em Madrid, na Espanha. Tu vai ter uma casa de 3 andares e no último andar vai ter um podcast chamado Pessoas Cotidianas. Você vai contar testemunhos das pessoas. Quem sabe você olharia para o profeta brincando lá na sua casa de futebol ou em cima de um pé de árvore brincando no interior onde você morava, não sei. Você olharia e dizer assim, ó, não minta para mim, meu Senhor. Eu? Não minta para mim, meu Senhor. Então, realmente é isso. Se nós formos olhar para a nossa vida dessa maneira, imagina eu amava subir numa árvore no Brasil. Pensa numa menina que amava brincar. Eu amava brincar em cima da árvore, a gente fazia casinha lá em cima da árvore. Alguém dissesse assim, Wélida, deixa eu te falar aqui. Daqui a alguns anos, você estará ministrando num podcast na Espanha. Você vai contar testemunhos daquilo que eu fiz na sua vida. Talvez eu olhar para baixo e dizer assim, ó, não minta para mim, meu Senhor. Você entende isso? Então, se a gente for olhar assim, a gente já tem tanto testemunho para contar. Verdade. Quando Deus disse para mim, aquela menina tocantinensezinha, do pezinho preto, descalça, brincando na terra. Se eu for olhar e lembrar daquela menininha que cantava em cima daquelas cadeiras de madeira do Brasil, que o pastor pegava no colo e colocava em cima da cadeira para cantar. E eu lembrar das promessas de Deus, dizendo assim, ó, os seus pés pisarão em lugares que você nunca imaginou pisar. Eu já tenho tanto testemunho para contar. O problema nosso é que a gente sempre quer mais. E quando Deus cumpre uma promessa, a gente se esquece que aquilo que a gente está vivendo hoje, a gente já pediu tanto. Verdade. A gente já orou tanto para aquilo acontecer. Por que às vezes a gente se esquece? Deus, eu queria casar. Eu queria ter filhos. Eu queria ter um carro. Eu queria ter uma casa. A gente vai se esquecendo daquilo que a gente pediu um dia. Lembra da gratidão? A gente vai se esquecendo. Realmente a gente tem muito testemunho para contar. Se eu começar a te entrevistar agora, quantos testemunhos você tem para contar? Né? Quando você falou da árvore, eu posso te contar. Eu nunca imaginei estar fazendo isso porque a ovelha negra da família era eu. Uau, meu Deus do céu. O alcoólatra da família era eu. O que ninguém dava nada por ele era eu. Meu Deus. Então, assim, eu me emociono com Você floresceu em meu o deserto. que você tem falado, porque eu sei o resgate. Eu sei o valor do resgate. Para quem começou a beber aos 12 anos de idade. Meu Deus. E essas orações da minha esposa fez efeito. 5 anos ela orando por mim. Uau. E através da oração da minha esposa, do meu filho, Uau. mãe, sogra. Então eu sei o valor de um resgate. Eu nunca me imaginei que família estar. que Deus te deu, meu amigo. Você entende que você é a murta? Você é como a murta. Então, de alguma forma, eu estou pregando para uma murta. Por isso eu me emociono, porque você tem falado hoje aqui da minha história. Exatamente. A murta floresceu independente do cenário. É isso aí. Uau, meu amigo. Mas eu fico muito feliz de Deus estar falando com você. Tá, falando bastante. Conosco, com todos nós aqui no estúdio, né? A gente sabe que a propósito de todas as coisas. Assim é. Na minha agenda não estava, mas estava na agenda de Deus. É isso aí, para nós glória a estarmos Deus. aqui hoje.
Eu E sei louvado disso. seja Deus pela sua vida, por aquilo que Deus ainda vai fazer. Amém, Eu quero aleluia. testemunhar de perto aquilo que Deus ainda vai fazer com esse podcast. Não foi à toa que Deus te colocou nesse lugar, né? Talvez gente que tá assistindo a gente agora, quantas vezes aconteceu da gente estar fazendo algum tipo de live, algum tipo de vídeo, uma canção. Eu postei um stories cantando uma canção esses dias, e a menina colocou, olha, eu ia tirar minha vida e eu assisti. Um story seu. Então, meu Deus, a gente se sente tão pequeno e fala assim, nossa Deus, mais um stories. Deus quer, quando Ele quer fazer, Ele usa uma frase que a gente diz, É isso uma mesmo. palavra que a gente diz. Eu acho que a gente tem aí mais de 1 hora de podcast. Então, eu acredito que quando Ele quer falar, 1 hora e meia. Meu Deus, assim, terminar esse podcast, meu Jesus. 1 hora e meia falando da Da magnitude. bondade. Não, e se a gente quiser falar, a gente vai pra Tem muito 3 horas. mais. Tem muito mais, né? Porque, mas vamos deixar para um próximo, gente, prometo. Tem muito mais para falar. Então, quantas coisas nós compartilhamos aqui? Então, às vezes, começa a exercitar isso. Sabe esse podcast que nós fizemos aqui? Né? Ontem eu falei que todos nós precisamos de uma candeia na nossa vida. Sabe o que é candeia? Candeia, ela acende, certo? Isso. Candeia quando você acende a candeia, significa, tipo, trazer luz. Isso. Né? Trazer luz ao entendimento. Quando você acende a candeia. Quando a dracma estava perdida, aquela mulher, para encontrar a dracma, ela acende a candeia. Todos nós precisamos de alguém que vai ser candeia na nossa vida, que vai acender a luz na nossa cabeça. É como se Deus tivesse me colocado frente a frente com você e que eu fosse essa luz agora, Amém. acendendo a luz e trazendo ao teu entendimento para que você entenda assim, ó, olha tudo que Deus já fez na minha vida. Aleluia. Todos nós precisamos de alguém que sacode a gente assim e fala assim, ó, lembra tudo aquilo que Deus já fez? Você tá triste ainda com o quê? Tá preocupado com o quê? Tá querendo mais o quê? Eu vou dar, mas não precisa desesperar. Porque eu já fiz muito. Então todo mundo precisa de ser candeia. E que nós, nesse podcast hoje, sejamos essa candeia para as pessoas, né? Acorda e veja tudo que Deus está fazendo e já fez. Lembra, se recorde hoje de tudo que Ele já fez e veja, procura se você não tem alguma coisa para agradecer hoje. Forte. Meu Deus. Uau, meu Deus. Quero finalizar apenas. Eu vou te pedir 2 coisas para finalizar. Sim. Qual é o versículo que mais te chama a atenção, que mais você gosta? Ai, meu Deus, é tantos, amigo, é tantos. Mas o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, e nada me falta na tradução original. Nada me falta, nada vai me faltar. Então, até aquilo que eu acho que eu preciso, Ele sabe. Às vezes a gente não precisa. Então, o que você realmente precisa não vai te faltar. Se você está dentro do propósito de Deus, Deus usa qualquer pessoa para enviar uma cesta básica na sua casa, se necessário. Quantos testemunhos de pastores? Naquele dia, era a comida que o missionário precisava. E Deus usou fulano, ciclano, beltrano, gente crente, não crente, para enviar. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. É isso mesmo. Então, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, nada vai te faltar, nada te falta. É no presente. Nada te falta. Ou seja, nada está te faltando. Olha ao teu redor. Nada está te faltando hoje. Aleluia. E qual é o louvor ou a canção que mais você gosta? Ai, tem... E vou te pedir também que cante um pedacinho pra gente. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Ai, tem as antigas que eu gosto muito, né, quando eu era criança. Mas eu tenho uma canção com a Sarinha, já que nós citamos ela, que chama A Alegria Vai Chegar. E eu vou ver se eu consigo ter um pouquinho mais, gente, porque o frio, né, da Espanha é Jesus. Mas tem uma canção que a gente canta declarando, né, que a alegria vai chegar, né, que essa dor vai passar. E ela diz exatamente assim.
Essa dor vai passar, a alegria vai chegar. Do teu futuro eu vou cuidar. Descansa. Essa dor vai passar, a alegria vai chegar. Do teu futuro eu vou cuidar. Descansa. Se vocês quiserem ouvir um pouquinho da estrofe, tá no YouTube, né? Chama A Alegria Vai Chegar, comigo e com a Sarinha Cristal, né? Aí no inicinho fala assim: alma doente, coração ferido, marcas de dor, palavras malditas. Em meio à multidão eu me sinto só. Ando pelas ruas com vontade de parar. Olho a felicidade das pessoas, imagino eu feliz, assim de novo. Ninguém me entende, ninguém se importa. Será que eu vou morrer aqui com essa dor? Aí Jesus vem e diz assim, ó: mas Jesus te diz, ninguém te vê, mas eu te vejo. Ninguém te entende, mas eu te entendo. Ninguém te abraça, mas eu te abraço. Ninguém se importa, mas eu me importo. Não desista de viver, eu morri por você. Não desista de caminhar, porque essa dor eu vou tirar. Descansa. Oh, glória a Deus. Meu Deus. Jesus, que podcast emocionante. Gente, espero que vocês aí tenham gostado, tenham se emocionado, igual eu tenho me emocionado hoje aqui. Hoje tem sido algo espetacular. Eu espero que realmente Deus tenha falado poderosamente com você que assistiu, já seja homem, já seja mulher. Nós hoje falamos de um Deus maravilhoso, um Deus que faz muito. Eu sempre gosto de finalizar os meus podcasts dizendo que Deus, ele, aquele mesmo Deus que esteve, né, por aí na cruz, ele é um Deus que realmente está assim, ó, de braços abertos. Ele não está mais na cruz, mas está de braços abertos para você, disponível 24 horas para você. Só finalizando, Sara, ó, desculpa, Wélida. É que você falou da Sarinha, eu fiquei com o nome Sarinha na cabeça. A minha conversão, ele estava ali. Igual eu tô falando assim, ó, de braços abertos. Deixa eu só pedir uma coisa. Cinegrafista, mostra o nosso ambiente aqui, a nossa rosa do deserto. Mostra ela pra mim. Olha aqui, ó. É assim que fica o podcast. Não é uma coisa ensaiada, tá? É algo que o Espírito Santo de Deus já toma o ambiente. É assim mesmo. Isso é podcast que tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia, eu né? creio. Porque Deus te chamou, amiga, eu creio, para ser algo diferente mesmo. Para as pessoas sentirem Deus nesse lugar. Para as pessoas serem resgatadas nesse lugar. Serem curadas nesse lugar. Não é só quem tá em casa. É para quem tá perto, é para quem anda junto. É para quem te acompanha, é para os teus filhos, para tua casa, em nome de Jesus. Eu creio. Você estava contando a sua conversão. Esse Jesus que nós contamos aqui, que faz esses milagres maravilhosos, ele está assim, né? De braços abertos. E para mim bastou apenas uma oração de 15 segundos. E ele mudou toda a minha história. Uau. E ele quer mudar a tua história. Se você não conhece esse Cristo, de verdade, basta uma oração e ele mudará a tua história, assim como ele fez a minha. Amém. Quero te agradecer de coração por esse momento. Amém. Desculpa pelas lágrimas. Eu não me contenho, de verdade. Eu não consigo me conter aqui. Glória a Deus. Tá sendo algo maravilhoso, especial pra minha vida. De coração, muito, muito obrigado. Que Deus continue te usando poderosamente. Amém. O reino de Deus, ele precisa, sim, de mulheres
empoderadas para Cristo, mulheres curadas para curar Mulheres que outras têm mulheres. autoridade nele, né? Com certeza. Glória Porque a é Deus. muito fácil, existe o feminismo aí fora, empoderamento e tal, mas o ênfase é empoderadas para Cristo. É a mulher que tem autoridade Assim é. para pisar serpentes e escorpiões Aleluia. e declarar dentro de casa: Satanás, aqui não é o teu lugar. É, Sai da minha casa, sai do meu casamento, eu repreendo todo espírito de opressão da vida dos meus filhos. É esse tipo de empoderamento, Assim é. esse tipo de autoridade. A autoridade é essa que Deus está te dando hoje, em nome de Jesus. E você também, viu? Servo de Deus que está me assistindo, você é o profeta dessa casa. Tá? Então, as mulheres que estão me ouvindo, você é a profetisa dessa casa. Você, homem que está me ouvindo, casado, enfim, você é o profeta dessa casa. Deixa Deus te usar nesse lugar. aleluia. A gente espera muito de profeta lá fora. E o maior profeta, às vezes, mora do nosso lado. Seja profeta na sua vida, né? Assim como a tua avó te ensinou, né, a profetizar, profetiza também sobre a tua vida. Exatamente. Começa você profetizando. Pra que esperar o pastor Exatamente. orar por você? Ora por você também um pouquinho. Você acha que quem vai orar com mais fé pelo Pedro? Eu ou você? Você. Porque você o ama incondicionalmente. Então, o poder da tua oração, ela está anos-luz acima da minha, porque você o ama, então você ora diferente. Então, nada melhor do que a gente mesmo orar por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente deseja, pelos nossos filhos, pelos nossos, né, maridos, pela sua esposa, no caso. Então, assim, não há nada mais poderoso que uma casa que decide buscar a presença de Deus. Aleluia. Se você fosse finalizar esse podcast com uma frase, qual seria a frase? Você é o profeta da sua casa. Você é a profetisa da sua casa. Aleluia. Com isso, finalizamos mais um podcast Pessoas Cotidianas com testemunhos incríveis. Quero agradecer a Hélida, quero agradecer aqui a nossa amiga Rosângela, Rosa do Deserto. E eu estou cheirosíssima, eu estou perfumada. Ó, meu povo do céu, que isso? Esqueça Jesus. tudo. Meu Deus. Meu Se Deus. você quiser adquirir os melhores perfumes árabes estando aqui na cidade de Madrid, olha só, o link está aqui embaixo na descrição. E o povo do Brasil pode seguir ela no Instagram. Isso para mesmo. que ela possa enviar, né? Tanto esse conceito de vestir árabe, que é uma mulher mais decente, né? Isso aí. A gente que ministra, que anda pra lá e pra cá, em cima do púlpito, que às vezes não gosta de coisas muito apertadas. Aqui, gente. Pronto. Achamos a solução. É isso aí. Que Deus continue abençoando Amém. a tua vida e a tua família, onde você passar. E eu já vejo, e vai ser um menino. Meu Aleluia. Deus! Já pensou? Eu vejo um menino na tua história. Meu Deus, glória a Deus. Assim, que Deus continue abençoando a tua vida, a tua história, teus caminhos. E a você que ficou até agora assistindo esse podcast, espero que Deus tenha abençoado grandemente. Não saia desse canal sem antes se inscrever, deixar teu like. Pra gente é muito importante, tá certo? Fiquem com Deus e até o próximo podcast Pessoas Cotidianas com testemunhos incríveis. Que Deus Até abençoe. a próxima! Que Deus abençoe a tua vida. Tchau!